convidamos para palestrar com o tema Identidade Cristã nos Dias Atuais o Dr. José Carlos Sepúlveda, analista político. Alteza Imperial e Real, Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, Dona Rita de Safré, anfitriã deste evento e meritória propulsionadora do apostolado nos Passos de Maria, saúdo Miguel Najib também, e saúdo os componentes da mesa, todas as autoridades que estão aqui presentes e os religiosos. Para mim, é uma alegria especial e uma honra grande ter sido convidado pela Dona Rita para fazer aqui uma palestra sobre o centenário das aparições de Fátima. Eu sei que numa solenidade assim não é muito costumo fazer referências pessoais, mas, sendo eu português, esse convite me toca muito, e ainda mais porque eu nasci no dia 13 de maio, que é o dia da primeira aparição de Fátima. Então isso tem um especial significado para mim. Depois, o segundo significado de vir aqui falar sobre o centenário de Fátima é que, muito jovem, eu vim para o Brasil e conheci aqui uma pessoa que se tornaria meu mestre, que é Plínio Corrêa de Oliveira, e que eu considero pessoalmente um dos mais fervorosos apóstolos da mensagem de Fátima. Não apenas por mencionar muito Nossa Senhora de Fátima nos seus escritos, nas suas palestras, mas porque ele fez, a meu ver, das mais profundas interpretações da mensagem de Fátima. E a terceira circunstância que me alegra muito é ver que esta palestra do centenário de Fátima é feita no Brasil. E isso tem um significado para mim grande pelo seguinte. Creio que há um aspecto da história para o qual as pessoas atentam um pouco, que é a filosofia da história e a teologia da história. E pessoas falam de coincidências na história, mas quando se crê na providência divina, há mais do que coincidências. E, segundo as correntes ideológicas hoje tão incrustadas nas universidades, nas escolas, aliás, as correntes contra as quais o Miguel Najib vive travando uma batalha gloriosa. Segundo essas escolas marxistas, os portugueses vieram para aqui por interesses pessoais, vieram para o Brasil quase com alma de predadores. Mas quando se vai estudar a história seriamente, e cada vez mais há documentos nesse sentido, vê-se que, primordialmente, os portugueses aqui vieram com uma missão apostólica. A monarquia portuguesa era essencialmente apostólica. Estudem-se os documentos, leiam-se os documentos e se verá isso aí. E, portanto, o Brasil nasceu de um esforço apostólico. A alma dos portugueses era de cruzados e não de mascates. A alma dos portugueses, das pessoas que arriscaram a vida, que arriscaram as suas carreiras para virem para aqui,
eram pessoas que tinham primordialmente como desejo difundir a fé católica. É só tomar a carta de Pero Vaz de Caminha, que o príncipe Dom Bertrand gosta tantas vezes de citar, é só ver lá o que está escrito como primordial da ação da monarquia portuguesa era a conversão dos indígenas. Bom, o Brasil nasceu então de uma realização missionária. E essa missão, essa vocação missionária de Portugal foi retomada no século XX pela aparição de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, uma vez mais, pediu a Portugal que tivesse uma vocação missionária. E qual seria essa vocação missionária? Seria difundir a mensagem de Fátima. Exatamente a mensagem que ela dá a 3 pastorinhos, nós falaremos sobre isso depois. Ela dá uma mensagem a 3 simples pastorinhos, num lugar perdido de Portugal, e ela queria que essa mensagem fosse para o mundo inteiro. E pede a Portugal que volte a ser missionário e difunda essa mensagem pelo mundo inteiro. Bom, mas nesse momento cabe às nações de língua portuguesa, especialmente ao Brasil, que, segundo um historiador português, o Brasil foi o lugar onde Portugal se excedeu a si mesmo. Essa obra, que foi a obra da evangelização talvez mais rica que foi o Brasil, cabe ao Brasil hoje também participar dessa difusão da mensagem de Fátima. Então, por isso, para mim, esses são os 3 motivos que me tornam uma grande honra e uma grande alegria poder falar aqui num evento dedicado ao centenário de Fátima. Essa posição do Brasil de difundir a mensagem de Fátima, de aqui alimentar a mensagem de Fátima e a devoção à Nossa Senhora de Fátima, é de uma importância primordial. Por quê? Porque o Brasil também vai tendo cada vez mais importância na cena internacional. Então, à medida que ele vai subindo, esse fervor com que os brasileiros difundem a mensagem de Fátima também vai sendo uma obra da providência. Se nós pensarmos um pouco o que é que aconteceu neste século, eu diria que, a par da difusão, da grande difusão da devoção à Nossa Senhora de Fátima, isso é tão assim que eu acho que não há recanto no mundo onde não se saiba das aparições de Fátima. Houve um trabalho que eu diria paulatino de fazer os católicos esquecerem a mensagem de Fátima. Nós podíamos fazer aqui uma recordação do centenário de Fátima apenas falando da piedade, apenas falando da beleza que foi Nossa Senhora aparecer, mas não nos debruçarmos sobre o essencial. Nossa Senhora veio trazer uma mensagem. E, infelizmente, e eu posso dizê-lo com conhecimento de causa, porque sou português, infelizmente, inclusive nos meios eclesiásticos, fala-se pouco da mensagem de Fátima. Alguém dirá, bom, mas é mais importante a mensageira do que a mensagem. Então, fala-se da mensageira, não tem muita importância se falar da mensagem. Eu não concordo muito com isso, porque se a mensageira nos vem trazer uma mensagem, desprezar a mensagem é desprezar a mensageira também. E, portanto, esse trabalho que tem sido feito de ocultar a mensagem, ou de silenciar a mensagem, ou de não lhe dar a importância suficiente, é algo pernicioso. E por isso eu gostaria exatamente aqui, durante a minha palestra, de relembrar alguns aspectos fundamentais da mensagem de Fátima. Eu digo-lhes uma coisa que é triste, é que no centenário de Fátima, sobretudo em Portugal, há uma verdadeira guerra aberta contra Nossa Senhora de Fátima. E, infelizmente,
essa guerra aberta, nestes dias, teve a intervenção de 2 eclesiásticos conhecidos em Portugal. Um deles, um padre, um sacerdote muito conhecido, que escreve em jornais, etc., que disse taxativamente, num artigo, é evidente que Nossa Senhora não apareceu em Fátima. E depois, um bispo, tentando, digamos, matizar um pouco essa afirmação de que Nossa Senhora não tinha aparecido, o bispo disse o seguinte: bem, Nossa Senhora não desceu aos trambolhões do céu. Bom, claro que Nossa Senhora não desceu aos trambolhões do céu. Nossa Senhora apareceu, mas ele disse que não. Nossa Senhora não apareceu e apenas os pastorinhos tiveram uma visão interior. Uma visão que a gente fica na dúvida se é uma ilusão, se não é uma ilusão. Agora, é triste ver que nesse momento, em Portugal, no momento em que se comemora o centenário de Fátima, há essa ingratidão com Nossa Senhora de Fátima. E, portanto, também é muito bom ver que no Brasil, obra missionária de Portugal, há esse fervor pela mensagem de Fátima e pela devoção a Fátima. Eu gostaria de dar aqui, se tiverem paciência, um pouquinho o contexto das aparições de Fátima. Porque a pessoa fala assim: pô, Nossa Senhora apareceu em cima de uma azinheira, tinha 3 pastorinhos, ela falou com os pastorinhos, e isso fica tudo mais ou menos no ar, fica tudo vago. Mas qual era o contexto do mundo naquele momento? Nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, 1917, e isso é um ponto importante porque Nossa Senhora vai falar dessa guerra. Nós estávamos em plena Guerra Mundial, mas as cartas da guerra já estavam marcadas, porque era evidente que nos bastidores já se tramava qual ia ser o destino da guerra. Ainda continuaria a haver batalhas ferozes durante quase um ano, mas os destinos da guerra já estavam traçados. E isso é importante porque Nossa Senhora vai dizer que essa guerra foi um castigo. E ela foi um castigo por quê? Pelo que nós vamos ver. Nos bastidores, os financistas, os sociólogos, os políticos tramavam qual seria o mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Na realidade, gestava-se nesses bastidores um novo mundo. Gestava-se toda uma transformação dos costumes, toda uma reordenação política da Europa, e isso se tramava para o fim da Primeira Guerra Mundial. É nesse contexto que Nossa Senhora aparece. E Nossa Senhora aparece para dar uma mensagem ao mundo, que era uma mensagem que falava de política, falava de guerra, falava de sociologia, não falava apenas de conversões pessoais, falava da necessidade de conversões das nações, da civilização. Vejam bem, eu vou lhes dar alguns pequenos fatos que mostram como essa guerra realmente era um castigo, e como Nossa Senhora depois vai dizer isso e por que que ela disse isso. Imaginem que a Primeira Guerra Mundial talvez tenha sido das guerras mais cruéis e mais sujas que houve. As famosas batalhas das trincheiras. Naquela guerra morreram uma infinidade de gente das nobrezas europeias, das grandes nobrezas europeias, que estavam sob o influxo das graças de renascimento do catolicismo que havia na Europa, motivados em grande parte pelo pontificado do Papa São Pio X. Um Papa que se alarmava muito com a guerra que viria. As pessoas acham que ele se alarmava com a guerra que viria pelos mortos que haveria. Não era só por causa disso. Ele se alarmava porque ele via que aquela guerra ia transformar o mundo, era uma guerra falsa que ia transformar o mundo e os costumes. Bem, mas esse influxo todo de São Pio X foi quebrado em grande parte nas trincheiras
daquela guerra cruel e um pouco inexplicável. Outra coisa, a França sentira também no tempo de São Pio X um ressurgimento católico e monarquista extraordinário. E a França tinha mais uma vez se definido diante desse quadro ideológico e religioso quando a guerra veio fazer a chamada União Sacrée, que era uma união de todos os franceses para defender a França. Uma união que acabou com esse ressurgimento católico em nome de uma união sagrada por um nacionalismo que não era totalmente, ou não era nada, não tinha uma perspectiva religiosa. Houve a queda dos impérios, houve a reordenação das instituições internacionais, houve uma mudança tremenda dos estilos de vida, por causa de decorrências da própria guerra. Eram famílias pela Europa inteira que tinham perdido filhos, eram mudanças políticas. Tudo isso ia fazer com que o estilo de vida mudasse. E, apesar da guerra, preparava-se uma reordenação do mundo que mantivesse uma espécie de esplendor da vida social diminuída, mas uma vida social e uma vida política toda voltada para o homem e não para Deus. Lembrem-se, por exemplo, do símbolo dessa época, que era o triunfo da técnica e o triunfo do progresso, que eram as famosas exposições universais, em que o homem expunha todos os progressos humanos como se não precisasse de Deus. Lembrem-se do Titanic, um símbolo dessa época, até no nome, quer dizer, um símbolo. E o que é que estava escrito no casco desse navio? Nem Deus o afunda. Não precisou de Deus, bastou um iceberg mesmo, mas nem Deus o afunda. Essa era a mentalidade que o mundo ia tomando. E por isso Nossa Senhora de Fátima veio falar. Imagine o seguinte, passem para 1917, vejam as fotografias de 1917. A pessoa diz, mas como? Nossa Senhora veio falar que esse mundo era ímpio, que esse mundo era imoral. Não parece, mas era. Porque o homem tem duas velocidades. Ele tem a velocidade, digamos, do cérebro e ele tem a velocidade do coração. Por vezes, racionalmente, ele ainda faz coisas boas, mas o coração dele já está em coisas más. E ele já está ansiando por um futuro mau. Bem, o mundo já estava corroído por filosofias modernas, que inclusive se infiltravam dentro da Igreja na famosa heresia modernista. O Papa São Pio X, na encíclica famosa, em que ele denuncia a pior heresia da história. Portanto, todo esse mundo já estava sendo carcomido e é a respeito disso que Nossa Senhora veio fazer um alerta. Bem, agora eu passaria a dar rapidamente, em 2 minutos, qual era o contexto de Portugal nesse momento. 1917. Há 7 anos tinha sido proclamada a República. A República tinha sido precedida pelo assassinato do rei, Dom Carlos, e pelo assassinato do príncipe real, Dom Luís Filipe, num atentado dos jacobinos, e num atentado famoso, em que havia muitos atiradores pela praça onde o rei foi morto. Mataram o rei. O príncipe Dom Luís Filipe ainda reagiu contra um dos assassinos que tentava matar a sua mãe e depois foi morto também. 2 anos depois foi proclamada a República. Portanto, em 1910. Em 1917, essa República tinha 7 anos. Era uma República jacobina, completamente jacobina, que perseguia a Igreja de uma maneira violenta, que perseguia os católicos. Lenin chegou a apontar o presidente português como um modelo de perseguição à Igreja.
O presidente de Portugal, da Primeira República, prometia que em 50 anos não haveria mais uma igreja em pé em Portugal. Nesse momento, apareceu Nossa Senhora de Fátima. Aí os senhores até vão entender as perseguições que foram feitas contra os pastorinhos, eram exatamente as autoridades jacobinas, republicanas. Agora eu faço aqui só um parênteses. No momento em que Nossa Senhora de Fátima apareceu, a República Portuguesa estava numa convulsão interna entre moderados que queriam derrubar os jacobinos, e nós, ao fim de 7 anos, já tínhamos uma coisa que só acontece nas repúblicas. Tínhamos uma república já chamada de velha. Em 7 anos, a república tinha ficado velha. Isso é um parênteses que eu faço aqui para ver a diferença entre as repúblicas e as monarquias. As monarquias não envelhecem, elas se prestigiam através dos séculos. As monarquias em 7 anos ficam velhas. As repúblicas em 7 anos ficam velhas. Bem, essa república velha estava sendo combatida por forças que diziam que Portugal não podia continuar assim. E é nesse momento que Nossa Senhora de Fátima aparece. Bem, eu acho que esse contexto é importante para nós entendermos em que momento Nossa Senhora apareceu, em que momento do mundo, em que momento de Portugal Nossa Senhora apareceu. Bem, mas Nossa Senhora apareceu para quem? Apareceu para 3 sábios? Ou apareceu para 3 ilustres pessoas? Não. Nossa Senhora apareceu num lugar completamente desconhecido de Portugal. Eu lhes garanto o seguinte, eu que sou português, lhes garanto o seguinte, que se não fosse por Fátima, muitos portugueses não conheceriam hoje aquele local. Lugar perdido. Quem teve já a oportunidade de ir a Fátima pode ter visto aqueles campos meio pedregosos, com aquelas oliveiras. Aquilo era o quê? Não era nada. Quem é que eram aquelas 3 pessoas? Eram 3 meninos. Eram 3 meninos que eram pastores. Pastores como os havia muitos naquela época. E Nossa Senhora apareceu para eles. Isso teve uma intenção. Isso teve uma intenção de Nossa Senhora. Teve várias intenções. Mas uma das intenções é o seguinte: como é que 3 meninos analfabetos podiam inventar uma aparição e depois dizer que Nossa Senhora falou da Rússia, falou do mundo, falou de Portugal? Isso era impossível. Era impossível. Quer dizer, como é que 3 pessoas poderiam, 3 meninos poderiam fazer isso? Bom, todos que na sua inocência cuidavam dos rebanhos dos seus pais, tinham uma formação religiosa ainda sólida daquele tempo, tinham piedade verdadeira, um pouco preguiçosa às vezes, não é? Porque eles rezavam um texto assim, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, eles já pulavam as coisas, mas, enfim, eram pessoas piedosas. E vejam bem, a reação deles diante de Nossa Senhora é uma reação tipicamente de pessoas do campo, simples. Eles se viram para Nossa Senhora e dizem, perguntam de onde ela é. Nossa Senhora diz, eu sou do céu. E depois a Lúcia diz assim, Vossa Mercê que me quer. Ora, isso, quem conhece Portugal sabe que isso é um trato típico das pessoas simples. Vossa Mercê que me quer, ou seja, Vossa Mercê, de uma maneira abreviada, Vossa Mercê que me quer. Então ela estava falando com Nossa Senhora com aquele respeito que as pessoas simples têm pelas pessoas de maior projeção. E Nossa Senhora vai começar a falar com elas e vai dizer o que é que ela quer. Bom, agora vejam bem, não só eles não tinham capacidade de inventar aquilo, mas eles passaram por uma prova, eles começaram a ser perseguidos, eles foram ameaçados de torturas, e eles enfrentaram aquilo com a calma e com a dignidade com que os mártires iam para o Coliseu. Quer dizer, eles foram provados naquela... Se alguém achava que aquilo poderia ser uma invenção, eles foram provados naquilo. Depois aparecem multidões para estar nas aparições, e eles também não se abalam com as multidões, não ficam estrelas. Hoje nós vemos um mundo que gosta de 5 minutos de fama. Eles não, eles continuam aqueles pastores simples daquele local, não se abalam com aquelas multidões,
Portanto, tudo era nota de autenticidade nessa mensagem. E Nossa Senhora fala-lhes da guerra, fala do Papa, fala da Igreja, pede uma consagração, pede que haja penitência, pede que haja a oração do terço. Agora, há uma coisa mais impressionante. Nossa Senhora pede sacrifícios e pede a 2 pastorinhos daqueles que eram crianças que se ofereçam, que façam os sacrifícios e ofereçam a própria vida. Ou seja, Nossa Senhora pediu como testemunho da própria mensagem que 2 meninos que tinham boa saúde, que viviam no campo, morram em pouco tempo. E o oferecimento da vida deles é uma espécie de selo impressionante da autenticidade da mensagem de Fátima. Não sei se isso está claro, mas muitas pessoas não pensam nisso. Aqueles 2 meninos tinham o futuro todos pela frente. Não. Nossa Senhora lhes pediu, eles disseram que iam morrer logo e morreram. Ou seja, a vida deles deu uma prova inequívoca de que aquelas mensagens eram verdadeiras. Agora, Nossa Senhora diz o quê? Nossa Senhora diz o seguinte: a guerra vai acabar. Essa guerra foi um castigo, como eu já disse antes. Se os homens não se emendarem, virá uma outra guerra pior. Como é que as crianças iam ter capacidade de prever uma guerra que viria 30 anos depois? Nossa Senhora diz mais ainda que viria um sinal do céu, que muitas pessoas viram, mas Nossa Senhora faz uma previsão impressionante. Diz: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. 25 dias depois da última aparição, os comunistas tomam definitivamente conta da Rússia. Os meninos nem sabiam o que era a Rússia. E eles não sabiam, então, a autenticidade daquelas palavras era muito maior. E muito menos sabiam quais eram as circunstâncias políticas da Rússia e o que é que se travava na Rússia. Nossa Senhora diz que o castigo será, vejam, uma nova guerra e a Rússia espalhando seus erros pelo mundo. Portanto, Nossa Senhora é muito, muito clara do que é que seria o castigo. Eu exatamente gostaria só de me debruçar aqui, porque não há muito tempo, sobre esse aspecto do castigo. Ou seja, os erros da Rússia seriam espalhados pelo mundo. No fundo, o comunismo que se implantaria na Rússia era o quê? Era a expressão mais alta de um processo histórico. Um processo que o professor Plínio Corrêa de Oliveira definiu e analisou num livro chamado Revolução e Contra-Revolução, um processo histórico que começara com o protestantismo, com a Renascença, passara depois pela Revolução Francesa e culminava com esse regime totalmente antinatural, ateu, profundamente odiento de toda a civilização cristã e que ia se consolidar. E vejam bem, a Segunda Guerra, a guerra que Nossa Senhora tinha previsto como castigo, veio. Ela veio e ao final dessa guerra, o que é que aconteceu? Foi o final dessa guerra que consolidou o bloco comunista como uma grande força no mundo para a expansão dessas ideias. Nossa Senhora disse: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promoverá guerras e revoluções. Depois vejam uma coisa impressionante. Nossa Senhora disse: muitas nações serão aniquiladas. Sabem qual é a dimensão de dizer que nações serão aniquiladas? Uma coisa tremenda. E nós estamos assistindo a isso. Estamos assistindo a isso fruto dos erros da Rússia. Por exemplo, sou europeu e o continente europeu está sendo tomado pelos islâmicos.
nos últimos meses, no último mês, nós tivemos 2 atentados que, se não foram muito grandes pelo número de mortos, foram altamente simbólicos. No coração de Londres, no coração da monarquia inglesa, um atentado. Depois, nos Champs-Élysées, na França, naquela avenida que é o símbolo de todos os brilhos mundanos da França, ali, outro atentado. No futuro, os historiadores apresentarão esses fatos como símbolos de uma civilização que estava caindo. Bem, todo mundo fala do perigo muçulmano, mas poucos falam do seguinte: o perigo muçulmano não é apenas a reedição de um velho erro muçulmano que atingiu a cristandade. Não. As correntes muçulmanas modernas são todas impregnadas de marxismo, são todas impregnadas das novas filosofias e das filosofias revolucionárias. E os grandes líderes desses movimentos, por exemplo, estudem um pouquinho o Estado Islâmico, estudem um pouco outros movimentos assim, eles têm muitas afinidades, inclusive com a teologia da libertação. Então nós estamos vendo, por exemplo, na questão islâmica, um fruto dos erros da Rússia. Depois vejam o tremendo. Nossa Senhora diz: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Ao fim de um século, esses erros estão nas sacristias. Esses erros estão promovendo sistemas políticos que são o comunismo. Por exemplo, nós estamos vendo o caso da Venezuela aqui ao lado. Eu costumo seguir com certa atenção o que se passa na Venezuela. Um país que foi destruído pelo comunismo. Quem foi o inspirador de Hugo Chávez? O jesuíta. É o grande inspirador de Hugo Chávez para a revolução que ele fez. Ou seja, foi de dentro da igreja, infiltrada por esse erro que Nossa Senhora veio denunciar, que nasceram coisas assim. Nós estamos assistindo no Brasil, qual é o projeto político que destruiu o Brasil? Um projeto político nascido nas comunidades eclesiais de base. É o fato. Ou seja, esse erro penetrou até no recinto sagrado. Então, vejam que ao fim de um século, a mensagem de Fátima continua a ser completamente atual. Como o tempo é pouco, eu termino com o seguinte: Nossa Senhora quis, na última aparição, dar um sinal que todos pudessem ver. Tenho uma avó, a minha avó paterna, viu o milagre do sol e me descreveu muitas vezes. Nossa Senhora fez o milagre do sol. Um milagre que foi visto por milhares e milhares de pessoas, não apenas as pessoas que estavam ali, mas pessoas que estavam em outros lugares, viram o milagre do sol. Agora, o milagre do sol podia ser apenas uma coisa belíssima. Um sol que gerasse cores, coisas fantásticas. Não foi. Foi um sol que começou a rodopiar e se jogava sobre a multidão. E dava pânico à multidão. Dando ideia do quê? Dando ideia que a própria natureza se convulsionaria nesses grandes castigos que Nossa Senhora tinha dito. Mas também tem um lado simbólico. O sol é muitas vezes comparado, a igreja é muitas vezes comparada ao sol. E esse desnorteamento do sol não significaria essa tremenda crise que nós vivemos dentro da Santa Igreja, em que tantos e tantos erros pululam à vontade, em que há o desconcerto das pessoas sobre o que é a doutrina ou não doutrina da Igreja. Isso Nossa Senhora quis simbolizar nas aparições de Fátima. Bom, mas Nossa Senhora disse uma coisa muito importante. Ela disse que isso tinha um remédio. Esse remédio era a mudança de vida. Esse remédio era a penitência e esse remédio era a oração. E ela não disse assim a oração vagamente, disse uma oração específica. Ou seja, era rezar o terço, era rezar o rosário. Isso também tem um significado muito profundo, porque o terço e o rosário foram uma arma que Nossa Senhora deu, São Domingos,
Para quê? Para combater a heresia. Ou seja, ela assim mostrava que o mundo estava sendo tomado por um tremendo erro, uma tremenda heresia, e que tinha uma arma fundamental, que era a oração do rosário. E a penitência dela não era apenas uma penitência individual, não era apenas a pessoa fazer sacrifícios individuais. E Nossa Senhora não vinha pedir apenas conversões individuais. Ela queria a conversão das nações. Ela disse: a Rússia se converterá se fizer isso, fizer aquilo. Bom, qual era o que é que Nossa Senhora queria nessa penitência? Ela queria que todos aqueles que ouvissem as palavras dela se empenhassem na sua vida em combater esses erros. Mas combater esses erros não de uma maneira laica, mas vendo o seguinte: nós estamos sendo fruto de um erro, e só há remédio para esse erro de um ponto de vista sobrenatural. Ou seja, é só a partir de um ponto de vista sobrenatural que as nossas ações poderão ter um fruto que realmente combata os erros que Nossa Senhora veio denunciar. Bom, então eu vou chegando aqui ao fim da minha exposição, e eu gostaria então de chamar a atenção do seguinte: que nesse centenário a mensagem de Fátima não é apenas uma recordação. A aparição de Fátima não é apenas, Nossa Senhora em Fátima, não é apenas uma recordação: que bonito, há 100 anos atrás apareceu Nossa Senhora pelos pastorinhos. Isso seria trair Nossa Senhora. O que nós precisamos é difundir a mensagem de Fátima, mas também não difundi-la daquela maneira errônea, que é apenas uma devoção pessoal. Não, ela deve ser a inspiradora de todas as ações nessa luta que se trava, por exemplo, no Brasil, que se trava em tantos outros países, contra essa verdadeira heresia que toma conta de tudo. Por exemplo, eu mencionei o Miguel Najiba há pouco, mas, por exemplo, essa batalha, se é necessário batalhar no Brasil ou em outros países contra a ideologia de gênero, que é uma perversão tremenda, em que as crianças estão sendo aniquiladas por um Estado que, no fundo, é um promotor do erro. Quer dizer, nós, por exemplo, temos que batalhar. Eu fiz uma campanha, fui encarregado de uma campanha em Portugal contra o aborto. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e me sentei e pensei o seguinte: puxa, mas é preciso fazer uma campanha para convencer as pessoas que não se matam os filhos. Isso é terrível. Quando nós chegamos a esse ponto, isso é terrível. Nós vemos legislações no mundo inteiro consagrando abominações que Deus castigou de maneira exemplar na história, e nós vemos as leis aprovando isso. Agora, se a pessoa não vê que isso é a destruição e é o flagelo que Nossa Senhora previu se não houvesse o atendimento à mensagem dela, é porque a pessoa não quer ver o óbvio. Então, eu acho que a melhor maneira de realmente nós homenagearmos Nossa Senhora no centenário das aparições dela é nos afervorarmos nessa expansão da mensagem de Fátima com esse sentido que ela deu, e não da maneira deturpada com que tantas pessoas tentaram apresentar a devoção de Fátima.